Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ver em outro horário. Está começando hoje, nesse 19 de setembro, mais um RIC Mais Pets. Hoje a gente vai falar sobre depressão em animais. Já que a gente está no Setembro Amarelo, né? As pessoas falam muito da questão da depressão, até do próprio suicídio. Os animais, a gente vai saber, não se suicidam, acredito, mas eles também podem ter depressão e a gente precisa saber diferenciar de quando o animal está triste de quando ele está realmente depressivo e o que a gente pode fazer para prevenir, para que eles não cheguem nesse estágio, o que fazer quando eles já estiverem, né, se porventura estiverem com depressão. Então a gente está aqui hoje com um time que eu vou te falar. Estou muito orgulhosa do programa de hoje, porque aqui só tem fera, né? Principalmente começando com o nosso ilustre Hugo Jorge, que participa com a gente lá da Europa por telefone. Já está na linha, Hugo? Ah, que bom que hoje não deu problema na transmissão. Alô, tá me ouvindo, Hugo Jorge? Por aqui tudo bem. Eu vou apresentar então os nossos convidados de hoje, tá, Hugo? Você fica na linha. E que hoje eu vou deixar você começar o programa, pode ser? Será um prazer e um luxo. Ai, que maravilha. Muito felizes pela minha progressão. Ah, que bom. Todos nós já amamos você, Hugo. Estamos torcendo para que você venha logo para o Brasil, para a gente poder ter você aqui no estúdio com a gente. Mas... Estou ansioso, eu amo todos vocês. Ame dias em todos. Obrigada, Hugo. Bom, a gente está aqui. Hoje eu sou Pauline Machado, apresento o programa, sempre aqui junto com a participação do Uriel. Ou a partir de hoje seremos eu, Uriel, André e nossos convidados que vão variar conforme o tema aqui para sempre trazer informações precisas, específicas para você. Porque você sabe, o RIC Mais Pets, ele tem o objetivo de lhe manter mais bem informado para os seus animais serem bem mais cuidados. Então, hoje a gente está aqui, quem está com a gente pela primeira vez, eu vou apresentar o currículo do Uriel assim, completo. Então, Uriel Andrade, ele é médico veterinário, é doutor em tecnologia de alimentos, mestre em ciências veterinárias e é coordenador do curso de medicina veterinária da Unisociesc. Tudo bom, Uriel? Tudo jóia, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Que bom. E a gente também tem, toda semana aqui, o André Richter. Ele também é veterinário, ele é cirurgião do aparelho digestivo, professor na Universidade de Santa Catarina e pesquisador da Universidade Federal aqui do Paraná. Tudo bom, André? Tudo bem, bom dia, quer dizer, boa tarde, obrigado a todos pela presença. Que bom, a gente tem aí já 7 pessoas conosco aqui, que legal. Daqui a pouco eu falo com quem está aí no Face, esperando pelas informações aqui, que a gente já recebeu algumas perguntas ao longo da semana, assim que a gente divulgou o tema, a gente já veio recebendo várias perguntas. E as nossas convidadas hoje são 2 veterinárias também, então eu e o Hugo Jorge estamos aqui rodeados de pessoas capacitadas, responsáveis, que vão passar informações precisas para vocês. A gente está com a Dani Graziani, ela é médica veterinária Vamos lá. Ixi, Maria, tá difícil. Vai lá, Dani. Comportamentalista. Comportamentalista, era isso que eu queria dizer. Tudo bom, Dani? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. E também a médica veterinária Maria Aparecida de Alcântara. Ela é professora, doutora em anatomia veterinária, especialista em acupuntura veterinária e terapias energéticas. A gente vai entender o que é isso, como isso ajuda os animais também. Tudo bom, professora? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Imagina, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. Então, vamos começar. Eu vou dar a palavra a Hugo Jorge para fazer a primeira pergunta. Ele me perguntou se poderia, porque às vezes ele não fala muito. Então, vamos lá, Hugo, é com você. Muito obrigado, humana. Bem, a minha pergunta que eu gostaria muito de saber é: por que os humanos não entendem que nós, pets, também sofremos com a depressão? Os animais também têm depressão? Sim, tem depressão. Tem uma síndrome chamada síndrome da ansiedade de separação, resultante dessa hipervinculação que existe entre humanos e animais. Com essa vida moderna, os ambientes mais verticalizados
as pessoas foram substituindo nas suas relações humanas por relações com animais. Isso para nós é muito satisfatório, porque nós humanos, né? Porque recebemos tanto afeto, tanto carinho, mas para eles esta humanização não é tão positiva assim. Então substituímos as crianças pelos cães, pelos gatos e humanizamos, né? Não permitimos que eles possam expressar o comportamento natural. O mais grave ainda é ter em casa como companhia um cão ou um gato e ao sairmos para trabalhar, eu pergunto, quem passa a ser a companhia para este cão e para este gato? E aí começa a desenvolver a questão da tristeza, né? Isso, essa hipervinculação, ela gera uma síndrome de ansiedade e ela apresenta alguns sinais, alguns muito evidentes assim. E que a pessoa talvez nem perceba, porque ela não está em casa. Então, uma vocalização excessiva. O tempo inteiro esse animal, essa síndrome equivale em humanos a uma síndrome do pânico. Então, imaginem o que esse animal sente durante o dia inteiro até essa pessoa poder retornar para casa. Entendi. Arranha a porta, destrói objetos, principalmente com cheiros da pessoa, vocalização excessiva, taquicardia, né? O coração acelera, fica ofegante, sofre. E a pessoa não percebe, só chega em casa, o animalzinho está cansado, né? Porque sofreu durante o dia inteiro. E a gente então nem é uma fica síndrome sabendo, muito né? frequente e das alterações de comportamento, não sei se a doutora concorda, é uma das que mais aparece em consultórios, né? Síndrome da ansiedade de separação. Sim. Na verdade, existe também assim, com a verticalização que você comentou, a gente deixou os pets, de maneira geral, sem muito o que fazer. Ou seja, eles não estão tendo mais acesso a coisas que eles tinham antes. Sim. Como, por exemplo, contato social com a própria espécie. Eles vivem em ambientes que são empobrecidos, porque assim, não existe, por exemplo, para os cães e para os gatos, o mundo olfativo é muito relevante, é muito importante. Então, se eles estão, por exemplo, num espaço maior, com contato com a natureza está acontecendo e aí tem cheirinhos novos que vão aparecendo no ambiente, Companhia sons, também, né, da mesma exatamente, espécie. às vezes tem acesso aos outros animais. Então tem toda uma experiência que eles vivenciam durante o dia, em que envolve inclusive atividades físicas e mentais. Então assim, o cérebro dos animais, ele não é diferente do nosso, quimicamente falando. Então assim, da mesma forma que a depressão está relacionada com falta de serotonina, falta de dopamina, e são elementos que eles aumentam sua biodisponibilidade no cérebro por exercício físico, por exercícios mentais. Então, a dopamina está muito envolvida, por exemplo, com atividades de recompensa. Então, assim, atividades difíceis que eu consegui conquistar e eu ganho uma recompensa por isso. Né? Que num ambiente mais, vamos dizer, selvagem, menos controlado, como um apartamento, como não é um apartamento, esses estímulos todos, eles trazem a eles um equilíbrio da química cerebral. Então, assim, nos apartamentos, muitas vezes, nós temos ambientes empobrecidos, ou seja, de atividades. Nós temos a falta de companhia humana e a falta de companhia da própria espécie. Muitas vezes, nós temos falta de exercício físico. Então, esse animal que, além de estar sozinho numa situação de tristeza, ele também não está tendo possibilidade de que seu cérebro esteja equilibrado quimicamente. Sim, então, aí você falou uma questão interessante da importância dos animais conviverem com a natureza, né? No ambiente natural. Porque muitas vezes, por exemplo, lá em casa, eu moro em apartamento, tenho 2 gatos e eu coloquei prateleiras, cubinhos e tal. Não é o suficiente. Não. É engraçado que é muito comum a gente falar, não, eu vou ter gato porque eu tenho pouco espaço. Mas, na verdade, gato precisa de muito espaço, ou exatamente. São silenciosos, né? Ou a madrugada lá em casa é uma balada, praticamente. Não são assim, né? Então, às vezes, plantinhas ajudam, então plantar, né? Tem várias atividades que a gente pode colocar no apartamento para deixar esse ambiente mais rico para eles. Um animal que andava 4, 5 quilômetros para caçar o seu ratinho, hoje fica preso, né? Ai, me dá O uma tempo dó inteiro. realmente, porque tem tela e de manhã eles ficam assim, olhando.
passando, né? O passarinho passando. Me dói o Eles coração. fazem Eu adoro caminhadinho. passarinho. Fazem. O Fazem. passarinho agradece, né? Você gosta, Hugo Jorge? Eu adoro, eles são tão coloridos. Quando eu olho, eu fico um pouco fixado neles, assim. Não sei bem ao certo porquê. Eu acho que o cachorro deve pensar a mesma coisa, ter esse mesmo raciocínio, né? Quando vê um gatinho. Não, Hugo? Cachorros, quando vem gatos? É. É mais garantido que vai haver alguma confusão, não é? Hoje as Espécies famílias são diferentes. multiespécies, né? Nós observamos isso no convívio. Então é interessante, né? A partir do momento que nós domesticamos os animais, trouxemos para casa, nós temos que oferecer condições para eles, né? Para que eles né? possam poder expressar o seu comportamento natural. É o que a gente falou no primeiro programa. E não é né? só Exatamente. o tratamento químico, né? A gente percebe que existem outras terapias energéticas que funcionam muito bem. Então, o que mais nós atendemos hoje em dia são raiva, agressividade, tristeza. Então, esses animais, nesses ambientes, eles estão sintonizando com essa energia mental do ambiente e somatizando isso. E é muito comum sempre encontrarmos nos lares pessoas que, algum deles em depressão, o animal começa a apresentar a depressão. Problemas respiratórios que se manifestam na pele, encontramos nos lares alguma pessoa com a mesma sintonia. Então, eles estão se colocando a serviço desse ambiente onde estão. E, infelizmente, estamos adoecendo os nossos animais. E quando você fala em raiva, não é a raiva, a doença. Raiva, Não né? é a Comportamento. raiva. É o Não. comportamento. É comportamento assim de, nossa, Resultado não aguento do. mais a mesma rotina, né? Exatamente. E é interessante, então, ter sempre mais de um animal, não que você vá acumular, mas pelo menos dois para o convívio entre na as França espécies. até foi Bem bacana aprovado, isso. né, que as pessoas não pudessem mais ter só um animal em casa, Que né, bacana. pelo menos dois. Mas a grande questão vamos parar de humanizar, vestir roupinhas, passar perfumes, né? Nós temos uma mucosa olfatória que é muito diferente da mucosa olfatória dos cães. Eles são capazes de sentir pelo menos 40 vezes mais o cheiro. Então, perfumes, banhos semanais. O cão leva 21 dias para refazer a pele. Né? Vamos parar com isso, né? Vamos deixar os cães serem cães, os gatos serem gatos. Essa é a maior forma de amá-los, né? Respeitando a natureza Sempre deles. conversamos sobre isso. Né? Porque eu tenho muita resistência com isso, dá muita bronca. Geralmente, de marcas que querem vender, vender roupa, essas coisas. Eu falo assim, cara, cachorro é cachorro, Exatamente. gato é gato. Esse negócio de ficar botando roupa. Eles em têm a gato. Já viu um gato proteção, com né? roupa? Para o frio. Sim. E fica. Ele não anda. Exatamente. Então, É substituir o cão por uma criança, né? Exatamente. Vestir sapatinhos, roupinhas. cerveja para cão, que tem aquela cervejinha que faz pra cão, não, pra a gente gato, já né? fez uma matéria, inclusive, quem quiser vai lá no canaldeestimação.com.br, que é afiliado aqui do portal Rick Mais, e tem uma matéria falando sobre isso, sobre chocolate na Páscoa, não é para dar para o animal, pra gente comer. E já faz mal pra gente se a gente comer E excesso nem que gera para chocolate de bichinho. bicho, né? Nem Nem porque aí as chocolate de pessoas, bicho. os fabricantes, né, começam a fazer o que faz pra gente, pros animais. Então tem lá cerveja, não dê. Tem Não dê. mesmo, não, mas é feito para os animais. Não. Ele não precisa, ele precisa de água. Gostaria né? de ressaltar aqui que a hipervinculação, ela inicia com o deixar dormir na cama. Então, tomar cuidado com isso, né? Tem que ter a sua caminha, o seu cantinho. Mas aí, eu vou voltar aqui. Eu só quero, antes da gente dar continuidade, perguntar para Dani, quando a gente consegue identificar se o animal está apenas triste ou ele já está entrando num quadro de depressão? Como é que a gente consegue ver isso? Só levando ao médico, veterinário, ou a gente, pelo comportamento dele, a gente já tem como ter uma noção? Então, o ideal é que seja levado para um profissional capacitado para avaliar, né? Mas, de maneira geral, você vai perceber que não é... Porque a tristeza ela é uma coisa mais temporária, vamos dizer assim. Ele fica triste numa situação, mas, de repente, quando você estimula ele a brincar, ou você chega em casa, você percebe que ele está feliz,
né? Ah. Quem tem bicho em casa sabe diferenciar se o cachorro está feliz ou triste. Eu diria que a depressão vai parecer uma tristeza que não acaba nunca. É um animal que vai dormir muito, que não vai... Fica mais quieto. Que, por exemplo, assim, você sai de casa e esse animal não tem nenhuma atividade enquanto você está fora. ausente. Exatamente. A gente teve uma pessoa que perguntou, a Jane Ribeiro, ela escreveu ontem dizendo que a gatinha dela, que ela acha que a gatinha dela está triste, porque isso foi ontem, terça, desde domingo não estava querendo comer conforme comia sempre. Aí eu falei, verifica, aí eu já me metendo como se fosse veterinária, veja se eu orientei certo, veja se o narizinho o focinho tá gelado e se ela tá bebendo água e fazendo xixi e cocô normalmente. Foi isso que eu falei para ela. Aí ela disse que foi lá, viu, estava tudo correto, tudo certinho, e que aí logo depois que ela falou comigo, a gatinha foi comer. Então ela queria saber se é um indício da gatinha estar entrando em depressão, está triste, entende? Pode ser, mas também pode ser um problema clínico. Então é importante, ao médico, né? Ainda mais os gatos que, né, os clínicos podem até falar mais do que eu, mas assim, o gato ele não pode ficar muito tempo sem comer, porque às vezes o gato ele pode parar de comer muito facilmente, seja por uma questão emocional ou uma questão física, e o fato dele parar de comer gera problemas muito maiores. Fisicamente falando, clinicamente falando. Então é importante sempre que um gato deixar de comer e avaliar assim. E deixar de comer em quanto tempo? Pra gente olhar aí, não tá comendo. É o quê? Um dia. Um dia. Um dia não pode. O gato não pode ficar sem comer. Tá. Tem uma pergunta aqui para você, doutora Aparecida. Carolina Schmitz falou assim, mas as minhas gatas não dormem nas caminhas delas, só dormem comigo. O que eu posso fazer? Banhos eu não dou, comida caseira também não, mas quanto ao local de dormir, é difícil. Se eu fechar a porta, elas ficam miando. E aí? Carolina, se o ambiente estiver enriquecido, principalmente o local que elas dormem, elas vão preferir a caminha delas. Com certeza. Vamos lá, então. Vamos fazer as tentativas, né? Gato é difícil, né? Da gente dar um direcionamento para eles. Eles também têm a síndrome da ansiedade de separação. Porque as pessoas pensam que são só os cães, os gatos que eles são independentes, também. né? Não, né? Não é bem assim, tá? Eles também sofrem, né? O problema do gato é que o gato às vezes, o gato feliz é mais ou menos assim. E o gato triste é mais ou menos assim. É verdade. É verdade. Então não é muito fácil entender, né? Se ele tá triste ou feliz. Eu posso dar uma contribuição? Claro. Aconteceu comigo também, né? E daí até a doutora pode me auxiliar nesse sentido. Eu mudei de residência, morava numa residência tipo uma chácara, e fui para um sobrado. É incrível a mudança de comportamento dos dois cães que eu tenho da alteração de ambiente. Um não deu muita bola, mas a fêmea, porque a fêmea tem aquela coisa da maternidade, da proteção, da delimitar território. O macho tem de desbravar território, né? E a fêmea tem de proteção daquele território. Uma coisa de mãe. Ela, incrível, ficou agressiva, ela engordou, não queria saber de sair para passear. E se por acaso você abrisse o portão, daí eles disparavam e sumiu. Aí você tinha que correr atrás, né? Mas ela demonstrou essa mudança total de comportamento. Claro. Ficou um pouco mais agressiva, depois ela ficou mais sedentária, engordou muito, né? E deu bastante trabalho pra gente reverter o quadro. Depois que nós voltamos para o mesmo ambiente que nós estávamos morando anteriormente, só trocamos de imóvel, né, do lado, e um ambiente com bastante espaço, agora voltou a ser uma outra criança de brinca, né? Mudou totalmente o comportamento dela. Então, é que aí, vamos dizer assim, ela tinha lá naquele ambiente que ela vivia várias atividades que ela desempenhava que você nem percebia, né? Exatamente. Eu gosto sempre de, quando as pessoas me procuram assim, eu vou me mudar, me ajuda, eu gosto de fazer sempre a mudança progressiva. Não fazer nada muito repentino. Claro que nem sempre é possível, né? Exato, mas foi o que aconteceu. na medida do possível é interessante. E é interessante pensar que, às vezes, o engordar, ele não só está ligado com o sedentarismo, mas também com cortisol aumentado. Sim, então, sim. começa a ficar agressiva e engordar, e muitas vezes pode ser o cortisol crônico, que é por causa do estresse, né? Cão. Cachorrinho. Uma fêmea. E, por exemplo, essa questão que você falou da mudança progressiva. Como a gente pode fazer isso com gatos, principalmente? Que eles são muito mais
metódicos, né? Se troca um sofá de lugar, ele já vai lá, que sofá é esse, o que mudou? Estava acostumado a deitar aqui, aí cheira, tudo. Então, ele tem um período de adaptação maior do que o do cão. Eu digo pelo meu convívio com eles. Então, me corrija se eu estiver errado. E o que fazer para estressar menos o gato nessa situação de mudança de casa? Então, existem... primeiro, acho sempre importante você trazer o máximo possível de coisas da outra casa para esta casa. Nem que seja temporário. Antes dele. Ele ainda continua na antiga. Isso, traz a mudança, mas aí traz ele junto. Eu digo assim, trazer o máximo possível dos móveis, dos cheiros, das coisas da outra casa para a casa nova. Ok. Uma coisa que pode estressar muito um gato, por exemplo, é a tinta. Acabou de pintar, então esperar um tempo antes de colocar esse gato nesse ambiente. Trazer todas as coisinhas dele. Existem substâncias que ajudam. Então, por exemplo, eu trabalho com floral, que é uma opção que pode ser utilizada. Existem feromônios. Hoje em dia existe na indústria aí, eles conseguiram sintetizar feromônios que são substâncias que elas atuam diretamente na parte do sistema límbico dos animais. Então, ela causa diretamente emoções. Substâncias que trazem emoções. No ser humano, isso não é tão desenvolvido, mas nos animais, sim. Então, eles conseguiram sintetizar isso em laboratório, você coloca num difusorzinho, bota na tomada e você coloca neste ambiente um ambiente que fica mais tranquilo para o animal. Existem para cão, existe para gato. Entendi. Então, isso é uma substância que ajuda, além, é claro, de você procurar fazer isso da forma menos estressante possível, procurar brincar bastante com esse gato, trazer... estar mais com ele, se possível, tentar se mudar nas férias, se for possível, porque aí quem é o centro que ele perdeu a casa, mas você tem uma referência ainda, é uma né? referência, exatamente. 20 minutos de brincadeira corresponde a 1 hora de caminhada. Então, é muito importante que você brinque com seu animal. Cão ou gato? Diariamente. Exatamente. Gatos também, né? Principalmente, porque eles adoram que você interaja com eles. Estimule a caça, né? Exatamente. E muita eu tenho um vizinho que adora perseguir bolinhas. como o Hugo Jorge não. Eu tenho um vizinho aqui no meu prédio, no prédio do meu humano. Ele adora correr atrás de bolinhas, é muito engraçado. Você joga uma bolinha, ele vai. Se jogar pela janela, eu acho que ele também vai, eu não sei. E você ele não é meio brinca tonto. com ele? Não, eu fico só observando, esperando ele tropeçar. Você não gosta de bolinha? Até que gosto, mas... Prefere não aquelas de passarinhos. papel, ui. Ele é um gato chique. Prefere passarinhos. Passarinhos são bem mais Peixinhos, interessantes. Passarinhos. Me diz agora uma outra coisa, doutora Aparecida. Você falou sobre as terapias, né? Sim. Como é o tratamento do animal que já está no estágio de depressão? Nós trabalhamos com acupuntura. Então, através de um exame na semiologia baseada na medicina tradicional chinesa, nós verificamos que parte energética dele está comprometida. Nós dividimos em 5 movimentos e estimulamos, ou tonificamos ou sedamos. Trabalhamos com florais, principalmente florais do Pacífico, que agem no mental, no físico. Trabalhamos com uma técnica nova americana chamada Theta Healing. E é muito interessante os resultados que nós obtemos. Uma é essa técnica? Como ela é aplicada? Com a permissão do tutor e com a mão dele no paciente, nós fazemos uma viagem em 7 planos e com a anatomia intuitiva vamos perguntando o que vem aparecendo na nossa mente, né? Perguntando se a pessoa está sentindo isso ou se o seu animal passou por uma determinada situação. E depois pedimos permissão para poder modificar, para que a pessoa tome consciência do que está acontecendo e modificar esse tipo de comportamento. Aplicamos o Reiki, uma técnica japonesa, e com isso a gente consegue harmonizar um pouco mais os chakras, e o resultado é impressionante. Melhora bastante, né? Temos tido bons resultados, né, nos atendimentos. Em quanto tempo? A partir Depende do tipo de alteração. Quando a alteração ela é resultante de um problema familiar,
Então, nós encaminhamos para o tratamento. Sugerimos, né, que a pessoa procure um profissional da área para poder fazer o tratamento. E 4, 5 semanas nós começamos já a ter bons resultados com essas terapias. Eles respondem muito rapidamente, muito melhor do que a gente. Né? Embora seja bem parecido, né? Bem parecidos, mas muito é a influência da casa, né? A energia mental e emocional da casa que adoece os animais. É verdade, a gente às vezes não percebe isso, né? A gente tem o costume muito de falar, o gato, ele suga, não, como é a palavra? Perdi agora a palavra. Ele limpa as energias, exatamente, né? Então ele consegue trabalhar essa energia. Mas isso também afeta eles, afeta, né? Com certeza afeta. Os cães são yang, né? Então, o tempo inteiro mostrando, atentos ali, né? Ligados no 220. Muito interessante na Alemanha, quando eles vão comprar uma casa, eles levam um gato. E se o gato se sentir bem, aquele ambiente é bom. E a Alemanha utiliza muito uma técnica chamada radiestesia. Então nós temos que observar, através dessa técnica, aonde naquele ambiente tem energia da terra telúrica, passando canos, para que não coloquemos quartos naquele local, camas para dormir. E a gente coloca os animais na lavanderia, onde tem mais umidade, mais canos. Então, nós temos que tomar cuidado com os locais da casa em que colocamos a caminha desses animais. Esses locais podem trazer doenças para eles também, através dessa energia, né? Eu tenho várias caminhas aqui no meu apartamento. Qual é o melhor lugar para eu falar para o meu humano deixar a minha caminha preferida? Onde você se sentir melhor. Se você é um gato, você vai saber muito bem que local é eles melhor que para escolhem, você. Né? Eles escolhem. Professora, no caso, ele vai ficar no local que ele escolher como dele, aquele local, então, teoricamente... Não, mas a gente tem que tomar cuidado. É bom pesquisar primeiro com o pêndulo, se ali embaixo, na planta da casa, se não tem canos passando. Então, nesse local não pode ter camas, nem de humanos, nem de animais, tá? Não pode ter quarto naquele local. Ok. Gera doença. E Dani, que outros tratamentos ou que outras possibilidades a gente pode tratar um animal ou com depressão, já no quadro de depressão, ou mesmo com a tristeza, para que essa tristeza não perdure, né? Então, eu no meu dia a dia, eu trabalho com florais também, né? E também utilizo os antidepressivos e ansiolíticos. Né? Assim como é o tratamento para os Exatamente. Aí geralmente é um tratamento também de alguns meses, mais longo. Então, especialmente para os casos mais severos, eu sempre acabo utilizando esses fármacos, né? Que são os antidepressivos, porque eles vão aumentar a serotonina e a dopamina deles para deixá-los melhor, para fazer com que esse cérebro trabalhe de uma maneira mais equilibrada. E junto com isso, é claro, a gente vai mexer nesse ambiente, mexer nessa rotina, porque não adianta nada a gente entrar com medicação e não a causa do problema. E não resolver o problema, porque aí eu vou tirar esse remédio mais para frente, e aí eu vou ter um ambiente exatamente como era antes, e daqui, sei lá, 6 meses o problema vai voltar. Porque assim como o ser humano tem que fazer terapia junto com... E como é a receptividade dos humanos desses animais com depressão? Eles entendem que muitas vezes a causa está neles? Às vezes, acho que os que buscam ajuda, sim, né? Sim. Se já estão lá é porque estão buscando ajuda. Que bom. Então, a resposta é muito interessante. Eu convido você a assistir. O convite está aceito aqui em público. Eu estou muito feliz que eu ganhei uma reciclagem em comportamento de animais aqui com as duas aqui. Nossa, muita informação aqui. Lembrando, né, que da importância do médico veterinário não se ater apenas aos sintomas, aos sinais, porque tem uma causa por trás. E essa causa pode ser o próprio ambiente. Então, tem que buscar modificar o ambiente para que esse animal não fique a vida inteira tomando ansiolítico, antidepressivo, né? Isso não vai resolver, isso é só tratar sintomas. E aí, para esse veterinário entender, ele deve ir, porque geralmente... Ele tem que ter uma visão mais holística, né? E precisa também ir ao ambiente do animal? Precisa. Todo comportamentalista precisa ir à casa do paciente. Não só no ambiente da clínica, que muitas vezes o bichinho não gosta. Precisa ver como é o ambiente, do que ele é composto, qual é a constituição familiar que tem ali, como essa família interage com esse animal,
Como é a rotina do animal, não adianta na clínica só perguntar se você não vivenciar aquilo. Você precisa ir lá para ver. E mesmo as propostas que ele for fazer para enriquecer o ambiente, ele deve acompanhar retornando através de visitas. Entendi. Porque não é pontual. Não. É um tratamento a médio e longo prazo, né? E nesse contexto familiar, muitas vezes tem crianças. E vamos trazer para eu alinhar aqui o raciocínio. Quando a gente tem uma pessoa com depressão em casa, geralmente, por mais que tome os remédios, por mais que a gente estimule sair, a pessoa fica mais resistente a sair daquele ambiente que ela se colocou, que ali ela está protegida. Então, às vezes a gente estimula e não vai. No caso dos animais, que às vezes tem crianças que é hiperativa, quer brincar com o animal e o animal não responde. Deve isolar, ou assim, deixar o animal longe da criança ou não? Deve deixar porque ele mesmo vai voltar a ter estímulos? O que fazer? Então, o meu trabalho, o pessoal brinca que eu sou terapeuta familiar, né? Uhum. Porque eu vou intervir em toda a família. Ótimo. Então, se eu vejo uma criança que está sendo inconveniente com aquele animal... Isso, porque às vezes as pessoas só falam do animal, né? Exatamente. Dependendo da idade da criança, eles são... Animal e criança, eles são... Muito parecidos. Muito parecidos, Doutora, né? Como falar isso pro pai? Que geralmente quem fala de criança arruma uma encrenca bem grande. Não, eu atendo muito animal assim, que fica criança em cima. Nossa, você fala, meu Deus, que judiação desse bicho. Mas como é que você fala isso pro pai da criança? Como é que você fala? Como é que você fala? Com muito tato. Ensina o tio. Fala pra gente. Fala pra gente como é que fala. Às vezes com muito tato e já me faltou um pouco de tato também. Tem mas que ter uma conversa muito séria e direta. Porque o que Sim, isso. não adianta ficar rodando, né? Não está aqui para brincar, né? Exatamente. Dependendo da idade da criança, eu converso com a criança. Então eu tenho, por exemplo, instruções, né, folhetinhos em que tem desenho, por exemplo. Você leva um materialzinho pra Eu criança. levo. Que legal. Então, por exemplo, eu mostro assim, veja aqui, né, tem lá o desenho. Inclusive, esse material, ele nem foi feito por mim, ele foi feito pela doutora Sofia In, que eu utilizo, né, que tem coisas bem maravilhosas nesse sentido de interação entre crianças e animais. Então, por exemplo, tem lá o desenho de uma criança perturbando outra criança, por exemplo, puxando o cabelo da outra criança. E aí tem o desenho da criança puxando a orelha do cachorro. E aí fala, olha, você gosta que faça isso com você? Olha, o cachorrinho também não gosta, o gatinho também não gosta. Ótimo, comparação. Comparação, quando a criança é maior. Quando a criança é menor, especialmente menor de 3 anos, por exemplo, aí eu sempre falo que essas interações precisam ser mais supervisionadas. Sim. Né? Porque a criança, para ela não consegue compreender que aquilo está afetando o animal. Mas crianças acima de 3 anos, a gente consegue ter uma boa conversa. Que bom. E no caso, quando o animal é de um idoso? O animal com tristeza ou depressão e o tutor dele é um idoso. Se o idoso for alegre, né? Cheio de vida, mas se o animal idoso vai também ficar tem bem. a depressão. Então, Porque aí justamente pega o animal, está com depressão, a família vai dar um cachorrinho e não resolve. uma das maneiras que a gente utiliza trabalhando com florais é que a pessoa coloque o floral na mão dela para passar sobre o dorso, ou ofereça pela sua mão. Esse floral vai estar fazendo efeito nas Pros duas. dois. É floral tópico, no caso? É tópico? Oral e tópico. Oral e Tem tópico. floral, Tá. spray também, depende do método de Tá. manipulação dele. Vou falar aqui com o pessoal do Facebook, que tem aqui a Lara Moutinho. A Lara Moutinho gosta muito do Hugo Jorge. Manda um beijo pra ela, Hugo Jorge. Oi, Lara, você está aí novamente. Uma lambidinha pra você, querida. E ela botou assim: nossa, que legal e importante essa conscientização da interação entre crianças e animais. Excelente. Porque é bem isso, né? Os pais geralmente só olham para os filhos, né? Sim. E não, é igual, né? A gente está aqui com muitas pessoas perguntando pela Cris, né? A Jéssica, a Flá, a Daiane, a Amanda, a Carolina. Não, a Carolina não. A Carolina é que falou que faz o Sim, faz, a Carolina Carolina Klug. faz. A Carolina Schmitz, é que falou que não dorme, que as gatinhas só dormem na cama com elas. Foi sim. ela tá colocando aqui que faz. Ela falou, pra mim, nunca tentei. Ela faz pra ela, nas gatas ela nunca tentou, mas pra ela é Ela transformador. está convidada para levar o pacientinho dela, Olha o aí, gatinho Carol, dela, viu? É isso aí. para a gente aplicar, para ela ver como é, já que ela se aplica. Né? Legal.
A Tayane também perguntou pela Cris, a Daniele. A Cris vai participar com a gente aqui esporadicamente. Quando for algum tema específico, a gente vai trazer a Cris aqui. Mas semanalmente a gente vai seguir aqui com o Uriel e com o André. E falando de Uriel, qual é a zoonose de hoje, Uriel? Parvovirose canina. O que é a parvovirose canina? É uma doença infecto-contagiosa transmitida por um vírus pertencente à família Parvoviridae. Esses vírus, né? Nossa, judiam muito dos bichinhos, né? E esse realmente é uma enfermidade que judia muito do filhote, principalmente do filhote. É comum no filhote de 90 a 160 dias, 150 dias, a maior frequência dessa enfermidade. E é uma doença que judia muito do animal porque ela é uma doença entérica. Então ela vai causar uma gastroenterite violenta no animal, vai vir infecções bacterianas secundárias e o animal muito provavelmente pode até morrer em questão aí de 24 a 48 horas, dependendo. É rápido? Muito Como rápido. é que a gente então vê assim, no dia a dia se o bichinho tá... Gato e cachorro ou só cachorro? Oi? É só cachorro? Cachorro, parvovirose canina. Né? E como é que a gente vê se o animal tá em casa, no convívio com ele? Como é que a gente... Ih, meu Deus, deve ser. Corre. Primeiro momento, assim, mudança de comportamento. O animal ele perde a vontade de se alimentar. Né? Fora a anorexia, um status assim, mais letárgico. O animal ele tem uma debilidade em locomoção. Ele demonstra que está apático. Um pico febril. Né? Pega 41 graus Celsius. Né? Então, um pico febril judia bastante dele. E começa daí a lesão bem característica do intestino, que daí começa a diarreia. Uma diarreia leve, momentânea, e depois, na sequência, profusa, podendo evoluir para sanguinolenta e levando ao óbito do animal por desidratação. Professor, posso dar uma dica? Claro. Quando o animalzinho apresentar esses sinais clínicos que o professor Uriel acabou de citar, começa a evacuar, né? Começa geralmente com uma diarreia. Ah, mas como saber se tem sangue nas fezes? Água oxigenada, jogou nas fezes, borbulhou, tá com sangue. Aí, quer dizer, mas tem que levar para o veterinário antes de chegar nisso. Mas se a dúvida for essa, né? A água oxigenada ela já entrega, jogou nas fezes, começou a borbulhar, já está com um resquício sanguinolento já. E dependendo da idade do animal e da agressividade do quadro clínico, pode ser fulminante. 48 horas, 72 horas você tem. Além do cheiro das fezes, né? Porque Sim. a descamação de intestino, né? De parede de intestino. Então o cheiro é terrível, né? É um cheiro de amônia muito forte. Assim. Não, e você está evoluindo já para sanguinolenta, a chance de reversão cai bastante. Cai bastante. Cai muito. Cai bastante. Né? Então, tem como prevenir. E o que faz para tratar? Tem cura? Tem, claro que tem. Tem cura. Tudo depende do momento que esse paciente chega na clínica. Né? Esse é o problema. internamento direto, né? Tem internamento imediato desse animal, reposição hídrica, fluidoterapia intensa nesse animal, tratamento de suporte, que a gente chama, né? Para dor também. Oi? Medicação para dor. Claro. Né? Antibiótico terapia preventiva, porque ali você está tendo a mucosa toda ela sofrendo, né, com a lesão viral e está abrindo portas para as bactérias. Então, gram positivo e gram negativo. Ali antibiótico para ficar lado. Tem que entrar com antibiótico pesado, né? E uma coisa que funciona bastante, muitas vezes não é muito usado na clínica e funciona. Né? Eu consegui reverter vários casos utilizando imunoglobulinas prontas. Utilizando o quê? Não entendi. As imunoglobulinas prontas. Aí são as terapias imunobiológicas, né? E funciona. Dependendo do estágio, você consegue reverter o quadro. E vamos dizer assim, tudo que for para dar um benefício para o animal, eu acho que ela é válida. Né? Então, sem citar marcas comerciais, mas tem imunoglobulin, são imunoglobulinas prontas que estão exatamente ali para ajudar a combater esse antígeno, que no caso é o vírus, e favorecer com que o animal consiga restabelecer as suas condições fisiológicas. Né? A quarta vacinação, né? Quando o filhote, né? Que a gente faz um protocolo com 3 vacinas, né? Sequenciais, fazer a quarta, né? O quarto mês de vacina, né? Filhote. Entendi. Porque daí... Algumas raças são predispostas. Rottweiler. O que levou a isso, né? Essas imunossupressões? Está associado às consanguinidades e às linhagens consanguíneas dentro dessas raças. Aquela coisa, o ser humano ele quer também o conforto animal, né? Mas ele também não pensa muitas vezes na hora de selecionar raças. Quando você seleciona raças com consanguinidades intensas, famílias fechadas, as imunossupressões aparecem. Então, o Rottweiler é um exemplo disso. É um animal susceptível às viroses. Então, uma quarta dose vacinal para o Rottweiler é importante. Pastor alemão entrou nessa lista também. Né? E essas raças moderninhas aí. Essa questão das raças é uma coisa que eu ainda
não consegui entender direito. Então, vamos fazer um programa só sobre raças. Legal. Porque um dia eu vi no Face uma raça, não lembro agora qual era, mas que tinha nascido surdo e cego, uma coisa assim. Aí uma outra pessoa falou assim, mais um caso, então deve ter alguma coisa aí por trás. Então, vamos esclarecer aqui, a gente vai pautar e daqui a pouco, mais para frente, a gente diz a data que a gente vai trabalhar esse tema, assim, entender, né? Porque às vezes a gente vê bonitinho, mas não sabe os bastidores, né? Por isso que aqui a gente sempre... todos os animais são bem-vindos, mas a gente dá prioridade àqueles vira-latinhas, aqueles que não têm teto, até os de raça, mas que também não têm teto, né? Porque as pessoas também abandonam, né? A doutora Aparecida tem um pincher, né? Velhinho ele já? Não, ele não é velhinho. Mas ele estava numa fila que não era para estar, né? Então ela foi lá e acolheu. Ele estava na fila da eutanásia. Então não engana-se quem pensa que é só os vira-latas que são abandonados, né? E por falar nessa linha que a gente segue aqui da adoção, o Hugo Jorge vai ter um recado para quem está em busca de um amigo e para aqueles amigos dele que esperam um lar amoroso e respeitoso. Vai lá, Hugo Jorge. Sim, vamos lá. Nós temos vários amiguinhos aqui que estão precisando de uma casa. São 2 cãezinhos que tem aproximadamente, pelo que eu consigo ler aqui, humano, vamos caprichar na caligrafia. Ela é porte médio grande e a castração é paga no momento da adoção. O outro é o Spock. Ah, que bonitinho. Ele é um machinho entre 3 e 4 meses, porte M, ele tem cara de cão de guarda. A castração também paga no momento da adoção. Os 2 cãezinhos são do projeto Ajudei. Isso aí, o projeto Ajudei sempre, nosso parceiro aqui. A gente sempre vai trazer cãezinhos que estão precisando de casas aqui do projeto Ajudei. Exatamente, projetoajudei.com.br. Ótimo. E os gatos? Nós temos sim. Ronronar, Hugo. Ronronar é agora, não? Nós temos 3. São 3 felinos? Sim, são 3 felinos. Não, são 4. 4 felinos, 3 machos e uma fêmea. A fêmea é toda rajadinha, que chique. Parece uma onça. Temos um macho que lembra um siamês. Um outro que tem uma mancha muito simpática no focinho e um tigradinho. Todos são do Beco da Esperança. Você pode dar uma olhadinha neles lá no site www.becodaesperança.org. São gatinhos muito, muito bonitinhos. São adultos já, estão esperando que encontrem, né, um lar amoroso. E respeitoso, né? Respeitoso. Sim. Obrigada, Hugo Jorge. Imagina, nossa, essa fêmea tem olhos amarelos lindos. Quero deixar aqui um beijo para todo mundo que faz parte do projeto Ajudei, em especial para a Adriane. E um beijo meu também para o pessoal do Beco da Esperança. Eu admiro muito o trabalho dessas pessoas. O Barry veio do Beco da Esperança, o meu Barry. Então, um beijo para todos vocês que fazem esse trabalho maravilhoso e com responsabilidade. A gente está chegando bem no finalzinho, tem aqui uns recados que eu acho importante passar. O Gustavo deixa um recado para a doutora Daniele. Doutora Daniele sempre muito competente. Tem uma pergunta sobre a virose. Opa. Aí se você puder responder rapidinho. Claro. Da Luíse Santos. Como tratar o ambiente contra essa virose? Muito importante. É uma virose que permanece no ambiente por um longo período. Tá? Então, pelo menos nos próximos 6 meses, se for introduzir qualquer animal nesse ambiente, esse animal tem que estar vacinado. Senão ele pode entrar em contato com esse antígeno, fica vulnerável. Tá? E, claro, limpar com uma coisa mais simples. Né? Hipoclorito resolve. Né? Você pode utilizar outros princípios, né? Tipo clorexidine, né? Mas o hipoclorito ou o vulgo Quibua resolve muito bem no ambiente. Água sanitária, Água né? sanitária, exatamente. Resolve sempre. Mas tem que ser bem misturado com água por causa do olfato dos bichinhos? Olha, vamos dizer assim, naquele ambiente do cão, né, que está com um problema, aquele ambiente tem que ser sanitizado. Então, infelizmente, o ideal é que tenha pelo menos 5% de concentração. Entendi. Né? Para que senão tenha também uma não ação vai fazer efeito. Senão não tem ação virucida, né? Isso é importante. E o mais importante de tudo, né? Respeitar a vacinação.
Isso. Né? Profilaxia. Né? Exatamente. A vacinação é importante. A partir dos 40 e 45 dias, promover a primeira dose vacinal. Não deixar esse animal exposto com um animal adulto, porque por mais que seja uma primeira dose, ela pode ter uma eficiência muito pequena. Ela tem que atingir um limiar de segurança. Enquanto ela não atingir um limiar de segurança de anticorpos, esse animal ele é susceptível. E esse limiar de segurança só vai ser atingido na terceira dose para frente. Então, o ideal é que esse animal seja reintroduzido num ambiente depois da terceira dose. Esse seria o ideal. Sempre a vacina, né? Sempre. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre a vacina da giardia? Importante, muito boa. Tem que ser ministrada. Também. Todas as vacinas têm que ser... Além do vermífugo, né? Exatamente. Tem os vermífugos e a vacina, né? Não tem como... Você pode até não levar regularmente... Exato. Não, olha, estou falando besteira. Tem que levar ao veterinário. Mas, levar ao veterinário, vacinar e vermifugar, a vermifugação e a vacina tem que estar em dia ali, né? Exatamente. Não tem como correr disso. Exatamente. Né? E não é só filhote, né? Às vezes acontece de ser vacinado só na infância, né? Exato. Exatamente. E aí, ao longo dos anos, vai esquecendo, né? E, André, qual é o alerta de hoje? O alerta da semana é a questão do corte das unhas dos animais, né? Aconteceu em Florianópolis, eu estava visitando uma feira e tinha um poodle bem bonitinho. Eu adoro poodle, né? Quando eu fui pegar esse poodle no colo, ele estava com 2 lesões nas córneas, assim, nos 2 olhos, cortados, assim. O que aconteceu? Cortaram a unha dele, fez o corte de unha e ficou estaca na unha. Então, o que eu falo para todo mundo? Isso daí é uma coisa que eu já falava antes e reforço agora. Tem que lixar a unha. Corta a unha, mas faz aquela lixinha, manicure mesmo, arredondado. Tanto o gato quanto o cachorro, né? O ferimento pode ser nas orelhinhas, tudo bem, mas isso aí foi nas córneas. Foi bilateral. Na hora eu peguei a proprietária que estava lá com o cachorrinho e falei, leva correndo para o hospital. Né? Porque lá eu tava a passeio, não tava nem com material, nada. Falei, leva correndo para o hospital, né? Ela levou, me agradeceu, tá fazendo o tratamento, fez uma lesão profunda mesmo, né? Graças a Deus o animal não ficou cego, né? Mas tava, a lesão assim estava evidente, assim, então foi o corte de unha. Então, o alerta. Cortou as unhas, faz a lixa. Tem até um aparelhinho agora que é novo, que tem uma pedra, né? Você coloca a unhazinha e ele vai comendo a unha, ele deixa redondinho. Então, eu falo, corta e lixa, não deixa estaca. É pior do que deixar a unha pontuda. Entendi. Mas a questão de cortar a unha também tem que saber cortar, para não cortar o sabugo, né? Tem proprietário que sabe cortar, né? Mas o certo é levar no pet shop, que eles têm as técnicas para cortar, cortam certinho. O animal fica nervoso às vezes, isso, não né? vai fazer sangramento, acabar cortando a medulinha da unha, então é melhor levar Ui, que dor! Pet, né? O que, Hugo Jorge? Que dor, meu Deus do céu! Humano, se você não consegue cortar a unha do seu pet, tome vergonha e leve ele num pet shop, pelo amor de Deus. Como são suas unhas, suas garras, Hugo Jorge? Afiadas como navalhas. Onde você faz as suas unhas? Numa árvore que tem aqui no canto da sacada. Eu me exercito toda manhã, é muito divertido e muito... me alivia o estresse. Desestressa, né? Olha aí, é o que a gente está falando. Aí não deixa triste, não deixa com raiva, né? Não deixa ansioso, né? A gente está chegando bem no finalzinho. E aí eu queria que vocês deixassem, assim, para a gente fazer uma recapitulação do que a gente deve fazer para que o animal não chegue a um estágio de tristeza ou de depressão. 3 dicas e 3 dicas. Passear, brincar, permitir que ele possa expressar o comportamento natural. Para cães e gatos. Sim, com certeza. Acho que é muito parecido, né? Porque o enriquecer o ambiente tem muito a ver com isso, né? Com certeza. Com comportamento natural. É importante a gente também estar presente na vida dele, presente de verdade, e não estar ali com ele mexendo no celular, sabe? Assim, ter interação. Só fisicamente, né? Exatamente. E se esse animal gosta e tem a possibilidade de ter contato com
animais da mesma espécie. Às vezes existem situações que eles não se dão bem com outras espécies, aí é outra história, né? E acho que basicamente isso. Eu vou, enquanto eu tenho um pouquinho de tempo ainda, vou fazer uma pergunta pessoal. Eu tenho o Barry e o White, são 2 gatinhos, e minha família mora em outra cidade, e eles, desde pequenininhos, eles viajavam comigo de ônibus. Até que uma vez na viagem deu um problema dentro do ônibus, eu não levo mais eles. Mas minha mãe, o problema que deu é que eles fizeram xixi e cocô dentro do ônibus. E aí, só que lá na minha mãe é casa com quintal, e o White, ele amava, ele ficava com aquela coleirinha de peito e ele amava andar pelas florezinhas. E o Barry sempre foi mais assustado, ele não ia, mas quando eu forçava e ele ficava junto com o White, ele via que o White estava ali, ele até brincava. E aí depois a gente eu não levei mais eles para casa da minha mãe, e a gente mora aqui em apartamento, e eu sinto assim pena de não, que eles só vivem ali, eles estão uns 3 meses sem viajar, então eles só estão ali. E o White, agora eu tenho percebido que quando eu chego, ele corre para a porta para ficar olhando o corredor. Eu devo insistir em levar eles pro jardim que tem lá no condomínio, na calçada que é gramada, para voltar a estimular eles a ter esse convívio com barulho, de ver carro, ou eu devo mantê-los em casa? Se ele se sente confortável nessa situação, eu acho super válido voltar a tentar. Mas o Barry, que é assustado, eu não insisto. Melhor não. Eu teria que vê-lo lá fora, né? Porque não, fica bastante assustado. Não, mas fica. se ele é assustado, nós temos que trabalhar porque ele é Porque assustado. ele veio da rua assustado. Então nós temos que trabalhar isso. Esse ponto, ótimo. Exatamente. Ai, e não é então nada a tem curto prazo também, né? A gente tem que trabalhar. Sim, aos pouquinhos. Gente, porque tem medo, né? Que maravilha de programa. Eu fico encantada e emocionada de poder estar fazendo um programa que traz tantas boas informações, tão importantes informações, vindas de especialistas elogiadíssimos pela maioria aqui. Teve uma outra pessoa aqui que elogiou vocês. Vocês são ótimos. Carla, Patrícia, Mari Hunter também, o doutor André e a Dani sempre recomendadíssimos. Então, sabe, muito obrigada pela participação de vocês aí no Facebook, no YouTube, sabe, compartilhem o programa com seus amigos que não puderam assistir ao vivo aqui, continuem com a gente, usem a hashtag RickMaisPets, mandem sugestão de pautas, mandem fotos dos bichinhos de vocês, contem a história de vocês, quem sabe vocês vêm aqui no estúdio também participar do programa. E lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, Pauline Machado, RickMaisPets, vocês acompanham aqui os bastidores, vocês vão ver o Hugo Jorge, que ele manda imagens dele se espreguiçando, aquecendo para entrar no ar, então acompanhe a gente aqui, então tem uns bastidores bem legais lá. E quarta-feira que vem eu espero você aqui novamente ao meio-dia, eu, Uriel, André, Hugo Jorge e outros convidados. Em outros momentos, a doutora Dani vai voltar, a doutora Maria Aparecida também. E quarta-feira que vem a gente vai falar sobre animais hiperativos, sabe? Aquele animal que a gente não consegue fazer ele ficar sentado, você vai na casa da visita e ele fica pulando, enfim, vamos falar como resolver isso, tá bom? Eu espero vocês semana que vem. Uma palavra final da doutora Aparecida. Lembrando, né, que nós somos tutores e não proprietários, porque proprietário Ótimo. envolve posse, envolve coisa, e os animais não são coisas. Exatamente. Com certeza não somos. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço muito, né, pelo convite e gostaria de falar para todos assim que comportamento e emoção é algo que faz parte deles e que quando isso não vai bem é muito importante a gente também tratar, né? Que eles não são só um corpinho físico, eles também são seres que têm emoções. Não são um bichinho de pelúcia, né? Exatamente. Doutor Uriel? Joia. Então, agradecemos a doutora Daniela e a doutora Maria Aparecida, 2 pessoas que somaram bastante conosco aqui. Aí até quarta-feira que vem. Isso aí. André? Agradecer também a todo mundo que está assistindo. Agradecer a doutora Daniela também. A minha eterna professora, Aparecida. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Hugo Jorge. Eu quero mandar várias lambidas para todos os nossos humanos que estão acompanhando o programa. Cuidem bem dos seus pets. Não maltratem eles, senão eu vou na casa de vocês e mordo vocês. É isso aí, gente. Um beijo especial pro meu padrinho que está fazendo aniversário hoje.
Até a quarta que vem. Tchau. Até mais.